Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi a voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de graça, de toda consolação, que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida e nos acompanha para nos conduzir em pastos verdejantes e águas tranquilas, trazendo um refrigério para nossa alma, ainda que seja as circunstâncias mais difíceis do nosso viver, como é o caso da morte. E agora aproxima o mês e o dia de finados, onde as pessoas estão quebrantadas, com grandes lembranças, recordações, saudades e tantas coisas que entristecem e que nós temos que guardar a nossa vida, policiar a nossa mente, a nossa alma, para não sermos contaminados com aquilo que aconteceu conosco, mas que nós não podíamos fazer nada, porque ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Assim passamos por provas e a palavra do Senhor nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Esses dias mesmo eu estava no velório, participando ali de um sepultamento, ainda que eu mesmo não tinha nada a ver com aquele triste acontecimento, mas uma irmã da igreja que estava passando por aquela prova, e sempre que isso acontece me força a meditar, a pensar naquilo que é a vida, a fragilidade da nossa vida, e também perceber que nesses momentos de dor e de sofrimento, o homem não tem palavra capaz de trazer consolação, trazer alegria, trazer felicidade. Fica sempre naquela mesma palavra: é o caminho de todos, e ele descansou, e aquelas coisas que todo mundo fala no momento da morte, porque na realidade é que nos falta palavra para consolar qualquer pessoa, porque a dor é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. A dor de uma perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um avô ou de alguém que nós amamos é muito maior do que até mesmo as nossas palavras, e o nosso esforço se esgota antes e nós ficamos com aquilo que todo mundo fala: caminho de todos. Nós sabemos isso, que é caminho de todos, porque ao homem está ordenado morrer uma vez, mas depois disso vem o juízo. E aí é o momento que o pregador, é o momento que aquele que conhece a verdade profunda do Senhor em relação à morte, ele pode perfeitamente ser usado nas mãos do Espírito Santo para trazer uma palavra de consolação para aqueles que sofrem. E nada melhor do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra em nossa alma, em nosso espírito, ela penetra no próprio coração, ela é o próprio coração de Deus, coração do Pai,
E essa palavra pode consolar corações. Eu muitas vezes vi pessoas em desespero no velório, sofrendo, gritando, puxando o cabelo, e tanta dor e tanto sofrimento, que muitas vezes eu pensava, e agora, o que eu vou fazer nessa circunstância? Qual a palavra, qual o conselho que eu posso dar? E aí foi momentos que o Espírito Santo me levou à fonte de água da vida, a palavra do Senhor, a palavra da vida, e assim, ministrando aquela palavra para aqueles que perderam o ente querido, mas também para todos nós, o Espírito Santo trouxe bálsamo do seu coração e as pessoas foram consoladas na presença de Deus e ficou dentro de nós um glória, um aleluia a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Bendito seja Deus por tudo isso, nosso coração está muito grato a Deus, porque há uma esperança bendita em nosso coração, ainda que seja um acontecimento de morte que trouxe dor e tristeza. Não é necessário ficarmos deprimidos, derrotados, em pânico, em frustração, dor e sofrimento, porque a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, penetra em nosso coração, consola a nossa alma e nos dá uma visão clara de que a vida vai prosseguindo, não somente naqueles que ficam aqui no planeta Terra, mas também para aquele ente querido que partiu para a eternidade. A vida dele não terminou, pois a morte não termina com o homem, não pode, não tem poder para exterminar, porque a vida é vida eterna. Assim, eles continuarão vivendo do lado de lá da eternidade, enquanto nós vamos trabalhando para cumprir o propósito de Deus, o desígnio de Deus para o nosso viver, pois não podemos morrer sem cumprir o desígnio de Deus, que lá na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, o Senhor predestinou para que nós vivêssemos aqui nesse planeta, trazendo uma mensagem de vida e a mensagem da própria luz, que é Deus, e que Deus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos luzeiro de Deus. Assim, aqueles que partiram estão em Cristo, descansando de toda dor, de todo sofrimento, enquanto nós aqui continuamos o nosso ministério, porque se os nossos parentes foram e nós ficamos, é sinal de que o nosso ministério ainda continua, e para deixarmos de sofrer, o bálsamo do Espírito Santo é aplicado pela palavra do Senhor. Estamos aproximando o dia de finado, dia que muita gente entra em desespero, dia que tem muita dor e muita coisa que querem alegrar o nosso coração de alguma maneira. São os enfeites do cemitério, da sepultura, são as flores e tudo mais, porque há uma dor enorme quando nós perdemos alguém que nós amamos. O que o Senhor faz para nos consolar? O que o Senhor, qual a palavra que o Senhor dá para nós? Apocalipse diz: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Que coisa maravilhosa! A morte não é o fim. A esperança para aqueles que foram e também para nós. Aliás, até aqueles que foram não estão esperando mais. Eles já tiveram a honra, o prazer de encontrar o Senhor e ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, para uma obra que eu tenho preparado, algo grandioso, que
que vocês conquistaram através dos seus trabalhos, obedecendo a minha palavra aí na terra, agora eles vão participar dessa glória, dessa graça. E eu sempre penso que aquele que abre a porta da eternidade para o cristão é o próprio Rei, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem para nos encontrar no momento que nós estamos passando para o outro lado da eternidade. Eu sempre acredito e prego que, na realidade, não há trevas nenhuma quando o cristão morre. Ele não vê coisa, não vê fantasma. Eu mesmo ficava pensando comigo mesmo, quantas vezes eu expulsei demônios e demônios, de vários tipos de demônios, que é casca do mesmo pau. Mas eu ficava pensando, e quando eu morrer, eu vou encontrar esses demônios que eu mesmo expulsei? Eles vão estar me esperando para me atacar? Na realidade, a palavra de Deus é clara em mostrar que não é bem assim. A Bíblia, no livro de Lucas, mostra que quando nós passamos para a eternidade, há uma escolta celestial de anjos de Deus que vêm para nos receber, para nos levar para o outro lado. Mas eu estou certo de que os anjos nos conduzem diretamente à pessoa maravilhosa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vem nos receber e para dizer-nos: vinde benditos do meu Pai. E assim os nossos queridos que já se foram tiveram essa honra, esse prazer de encontrar o Senhor Jesus e vão viver com o Senhor Jesus para todo sempre. Há uma questão que sempre fica nos velórios, muitas vezes a gente tem que dizer, é que quando a pessoa morre, o espírito, o homem sai. Veja bem, o homem sai do seu corpo, o homem sai da sua casa. Veja bem, o crente não morre, o crente não morreu, porque o crente, na realidade, ele é espírito. Então, quando ele morre fisicamente, significa que ele sai da sua casa. Ele sai da casa onde ele morou. E a casa é o corpo, é o tabernáculo onde nós moramos, a nossa vida aqui no planeta Terra, para nos dar a possibilidade de revelar Jesus Cristo a este mundo. Mas na morte não significa que nós morremos, significa sim que nós deixamos a casa onde nós moramos por tanto tempo, onde nós amamos e fomos amados, mas que agora essa casa ficou muito pequena para a grandeza do nosso espírito. Porque na realidade é muito interessante, quando nós envelhecemos, nós sentimos cada vez mais livres e sem nenhum problema. A única dificuldade que nós temos na velhice é com o nosso corpo, porque o corpo envelhece e o corpo morre. Mas não é que o corpo morre, é que ele já está morto, ele já nasceu morto. Assim, quando nós morremos, significa de que nós fomos despidos, a Bíblia fala despido do nosso corpo. O nosso corpo foi tirado porque é um corpo, é uma casa velha, é uma roupa velha que não tem nenhum valor, porque nós seremos colocados na sepultura, mas esse corpo mortal vai ser desfeito, mas Deus vai nos dar um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo de Jesus na ressurreição. Então, a questão da morte é
esta a grande verdade que nos abençoa, que me abençoa constantemente. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar às famílias a respeito da morte ali no cemitério, eu falo a respeito da grandiosa esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a certeza, a convicção, a firmeza da verdade em relação à morte é que o nosso corpo é tirado. Nosso corpo, ele morre. O nosso corpo é colocado na terra e ele é colocado como uma semente, porque o tempo vai passar, um dia a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Não há morte, não há derrota. Então, esse corpo mortal é a casa onde nós moramos e essa casa vai para a terra. Mas Deus vai nos dar um corpo glorificado e no arrebatamento da igreja ou quando nós morremos, nós saímos da casa, quer dizer, o homem, preste bem atenção, meu ouvinte, por favor, o homem sai da casa, na morte o homem sai da casa. A casa é o nosso corpo. Nós saímos da casa e vamos encontrar com o Senhor Jesus, que nos receberá nos tabernáculos eternos. Então, é uma transferência, uma mudança. O homem sai do corpo. A morte é o homem saindo do seu corpo, mas continua vivo. E eu quero dizer, contrariando muita gente que pensa diferente de mim, e isso não tem importância, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que essas pessoas, esses crentes que saem da casa, que deixam a casa velha, eles vão para o seio de Abraão. Eles vão para um lugar chamado paraíso, um lugar onde Jesus Cristo está lá e vai nos acolher para nós ficarmos ali até o dia do arrebatamento da igreja, quando nós sairemos desse lugar chamado paraíso para o nosso entendimento e manifestaremos juntamente com Cristo nos ares. E nós então deixaremos ali aquele lugar intermediário para viver com o Senhor Jesus Cristo já glorificado e nós também com o corpo glorificado, longe de toda dor, de todo sofrimento, nós estaremos com o Senhor Jesus no cumprimento dos desígnios do Senhor que Ele tem para esse futuro aqui no grande planeta Terra. A esperança é enorme, a certeza é enorme. É por isso que a Bíblia coloca bem-aventurado, felizes os mortos que desde agora morrem do Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. E aí Paulo, inspirado de uma maneira maravilhosa pelo Espírito Santo, ele diz: onde está a morte, o teu guilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque, na realidade, não há destruição para o crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há destruição, não há morte. A vida, a vitória maravilhosa que o Senhor tem preparado para a nossa vida, o nosso viver. O Senhor nos receberá nos tabernáculos eternos. Viveremos com Cristo para sempre e nunca mais haverá morte, nem dor no sofrimento, porque as primeiras coisas são passadas. O corpo vai para o pó, porque do pó veio e para o pó tornará. Mas o nosso espírito vem de Deus e para Deus ele voltará. E assim, este é o plano maravilhoso de Deus,
que traz uma segurança enorme para o nosso viver. Que Deus console o seu coração se você estiver passando por uma tristeza, porque perdeu uma pessoa querida, e muitas vezes você é crente em nosso Senhor Jesus Cristo, mas contudo, nesse período de finado, você fica com muitas dúvidas, muitos pensamentos, saudade, dor, e é necessário que o bálsamo do Espírito Santo venha para o seu viver. E eu creio firmemente que o bálsamo do Espírito Santo está sendo derramado em seu coração. Você que neste ano perdeu uma pessoa querida, uma pessoa amada, talvez um pai, a mãe, um filho, ou mesmo um namorado, um noivo, e que passou por um momento de muita dor e que agora pode ser violentado pelas lembranças tristes, lembranças amargas, trazendo depressão, tristeza, derrota. Mas eu quero lembrar que nós não fomos chamados para a derrota, nós somos chamados para a vitória. E a palavra de Deus, ela vem exatamente para trazer vitória. Então essa palavra é o que o Espírito Santo está dando para você, para consolar o seu coração. Lembra que esse ente querido seu que foi colocado ali no seio da terra e virou pó, desapareceu. Lembra que ele foi colocado ali apenas como uma semente, porque até o corpo do crente vai ressuscitar, vai sair da sepultura com um corpo glorificado igual ao corpo do Senhor Jesus. O meu desejo sincero é que você que passou por provas e que viu muitas vezes um ente querido seu dentro de um caixão, então que nesse período é um período de muita dor, eu espero que o bálsamo do Espírito Santo seja derramado em seu coração e que você levante a sua cabeça, porque em Cristo jamais seremos derrotados. Em Cristo somos mais do que vencedores, pois a vida que Ele nos deu é uma vida que não acaba nunca, é chamada de vida eterna. E essa vida é a vida que todo crente tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. De uma certa maneira, a morte já está completamente vencida, e quem a venceu foi Jesus Cristo, para que eu pudesse estar aqui nesse dia trazendo a palavra para consolar o seu coração. Não é errado sentir saudade de alguém que parte, não é errado você muitas vezes até chorar as lembranças daquele tempo que você viveu junto com o seu querido. Não há nada de errado, Deus até conhece a nossa fraqueza. A única coisa que pode entristecer o coração de Deus é quando você sofre por desespero, quando você sofre por incredulidade, quando você não é capaz de crer que a palavra de Deus é verdade e todas as promessas que Deus falou a respeito da vida eterna em Cristo Jesus, você joga fora por causa das lembranças tristes e amargas que você enfrenta nesses dias de finado, nesse dia de finado. Então, isso entristece o coração de Deus. Mas você pode chorar, você pode lembrar, você pode sentir saudade, mas com uma gratidão no coração. E é uma chance de você dizer ao Senhor Jesus Cristo, ao Rei Jesus: Jesus, muito obrigado pela vida eterna que o Senhor me deu. Obrigado pela vida eterna que o Senhor deu ao meu pai ou à minha mãe, ou seja, alguém que eu amei e que agora está contigo nas nações celestiais. Muito obrigado, Rei Jesus.